Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui do Momento da Liturgia da Palavra, desse dia 23 de maio de 2020, cor litúrgica branca, e cujo santo de hoje é São Batista de Rossi, tá bom? A respeito dos santos, existem vários livros, né? Se você gosta de ter um livro em mãos, né? Eu particularmente gosto, eu não gosto nada assim virtual. Até para fazer as novenas eu tenho que imprimir, porque não adianta, eu tento usar a telinha aqui, tudo, mas não dá. Então, para indicação, tem um livro antigo já, uma publicação da Paula, chamado Um Santo para Cada Dia, Mário Esgarbossa e Luigi Giovannini, né, uma referência assim, antiga, né? A edição que eu tenho é de 83, mas você encontra em versão até pocket, tá? Para carregar no bolso ou na bolsa, de uma forma mais tranquila. Um outro livro que fala dos santos são Os 5 Minutos dos Santos, de J. Alves, da editora Ave Maria, que eu tenho ele aqui. Ajuda bastante, tá? Lembrando que esse material existe os 5 minutos com Nossa Senhora, 5 minutos com Jesus, mas dessa coleção dos 5 minutos eu gosto muito dos 5 minutos com o Espírito Santo, né? É muito bacana. Então, é um material um pouco, assim, caro, né? Vamos falar assim. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena, né? Ter eles, tudo. Pelo menos na questão, assim, como é que é? Não é efemérides, né? A parte geográfica, né? Calendário geral romano. Tem o site também para você saber sobre os santos, o próprio vaticannews.pt vai falar, né? Sites como ACI Prensa ou ACI Digital também apresentam os santos. Eu não me recordo se o aleteia.pt apresenta, mas esses que eu falei anteriormente eu já fiz a pesquisa e sim, eles mostram uma breve biografia do santo do dia. Canais como a Canção Nova, na parte digital também, como o aplicativo Liturgia Diária apresenta, mas os santos mais conhecidos, né? Mas já ajuda bastante, se você tem curiosidade. Às vezes você pode ficar assim, puxa, eu queria um santo para ler, para estudar. Às vezes está com falta de santos aí, né? Para dar uma orientada. Às vezes o diretor espiritual tá escasso mesmo no mercado. Desculpa, tá falando dessa forma, né? Mas tá difícil, não é nem por causa da pandemia. Às vezes a questão de muitas pessoas têm dúvidas sobre o diretor espiritual. Muitos padres não estão disponíveis para ser o diretor espiritual. Acredito até que alguns diáconos permanentes podem até ser, de certa forma, diretores espirituais. O que você não sabe, de repente você tem esse questionamento, mas o que um diretor espiritual pode estar fazendo por mim? Bem, às vezes você procura ajuda psicológica. Eu já falei aqui recentemente, seja criterioso na escolha de um bom profissional da área da psicologia. Bem criterioso. Não vá com qualquer pessoa. Tá? Senão vai bagunçar a tua cabeça e no final vai, desculpa, às vezes vai estar querendo que você só fale por anos a fio. Né? E aí, se você é católico e precisa de um aconselhamento e você já passou por terapia de tudo que é linha psicológica, não resolveu, às vezes, e não procure medicina alternativa, faz-me um favor também, né? Não faça isso, então é melhor você ir atrás de um diretor espiritual. Vamos supor que você mora em uma capital ou numa região metropolitana, próxima a uma capital, e você topou com um padre na confissão, você se sentiu muito bem com ele, procure saber o nome desse padre, vá lá novamente na paróquia, né? É sempre bom várias vezes se confessar com o mesmo padre, né? Porque às vezes durante a confissão você sente ali, tem o tal do feeling, né? Você percebe que não, eu me identifico com o que o padre fala, mesmo às vezes ele sendo duro, às vezes até bem duro, né? Falando coisas duras para você que chega a doer o coração, sai lágrima dos olhos, né? Mas você sente que não, ele pelo menos está falando a verdade, ele não tá, ai, acho que você precisa casar. Sabe aqueles, desculpa, tem sacerdotes que meio que enxuga gelo com o pano, né? Vai enxugar gelo. Dá uma maciada, não, isso aí não é pecado.
Quantas vezes que eu já não vi isso? Eu não vou citar nomes, lógico, né? Ah, se for assim, eu me confesso. Se for assim, eu vou falar com o vizinho, com a vizinha. Se for para receber certo tipo de aconselhamento, né? A gente percebe já pelo ouvido, já. Claro que na hora, tá, confessei tudo, mas ficou aquela coisa amarga, né? Acontece. Não vou dizer para você que não acontece. Acontece, mas a gente não pode parar de repente não vou mais me confessar. Não, então procure uma outra paróquia, um santuário que tenha uma equipe de padres mais ampla, né? Quando eu falo assim, são às vezes 3 padres lá no local, graças a Deus, né? Você precisa se confessar, não está se sentindo bem naquele região paroquial, procure um outro. Não tem problema, né? E aí, de repente, você pode estar topando com um frei, com um monge, com um padre, de repente, que está lá no confessionário, que você se sente, assim, mais confortável mesmo, sentindo dor no coração depois, culpa, choradeira, etc. Mas a alma sabe quando, na realidade, aquela pessoa está tentando te orientar para o caminho certo, né? E aí é que começa a direção espiritual, mas não dentro do confessionário. Você tem que marcar um horário com esse padre, falar assim, padre, que não seja no confessionário, porque na confissão o padre está um pouco limitado para te ouvir e te aconselhar, ele não tem muito tempo. Então você precisa marcar um horário, ver se ele está disponível e você fazer um aconselhamento, às vezes de 1 hora, 40 minutos. E é de graça também, você não precisa pagar, a não ser que você queira dar uma contribuição para a paróquia, isso fica a teu critério, mas não há necessidade, né? Esse que é o bom da coisa. De repente tem gente que eu preciso falar com o padre Manzotti. Não, é comum. Eu estou só citando o padre Manzotti porque ele até faz isso de forma por telefone no programa dele. Eu preciso falar com o padre Paulo Ricardo. Você tá lá no Nordeste, ou lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e você quer falar com o padre que tá lá em Campo Grande, Mato Grosso. Não tem condições. Por favor, ele tem os paroquianos dele, né? Aí, só porque ele tem um site, só porque esses padres têm uma certa visibilidade, né? Às vezes a gente cria uma ideia na cabeça, mas a gente esquece que tem bons padres dentro da nossa diocese, dentro da nossa arquidiocese, tá? E, lógico, estamos num momento de pandemia, não dá para aglomerar, não dá para fazer, mas vamos madurar a ideia de repente, você procurar um diretor espiritual. Lembrando, sempre ore para Deus te indicar, num momento propício, um diretor espiritual, naquele momento, em determinada, né, fase da sua vida, que vai te ajudar. Às vezes, o diretor espiritual é como acontece com Santa Faustina, com alguns outros santos também, que já li a biografia, e que ficaram órfãos do diretor espiritual, entre aspas. Porque se acostumaram com aquele padre, amavam estar confessando com aquele padre, porque são coisas íntimas, né? Até o pecado fica tão grudado na gente que a gente não fala para qualquer padre. Você não vai entender, né? Por isso que eu falo, às vezes é o padre que de repente te dá um incômodo, mas você já está acostumado com ele porque mais ou menos ele já conhece a tua história. Ele olha pra tua carinha assim pelo gradinha, né? Ele olha assim, ih, pela voz já mais ou menos eu sei. Claro que ele não vai lembrar tudo, mas você se sente confortável, né? Do que de repente você procurar padre que tá lá no outro estado, lá na Conchinchina. E aí tem a decepção, porque vê o lado humano do padre, né? Pega o padre num dia ruim, por exemplo. Aí vira uma confusão, não é verdade? Vira uma decepção. Aí você fala assim, aí você confunde tudo. Aí deixa de ser lá, por exemplo, vamos supor que pegou o padre Manzotti de mau humor. Desculpa, mas eu já ouvi casos assim, em off. A pessoa saiu muito frustrada. Aí confunde. Ah, não sou mais da Associação Evangelizária Preciso, eu não contribuo como dizimista no Santuário Guadalupe, porque o padre foi grosso, foi isso. Já ouvi isso uma vez, há muito tempo atrás. Só que, gente, não era mais fácil procurar direção, aconselhamento com um padre da sua paróquia que mais ou menos conhece tua história de vida? Sei que às vezes tem coisas íntimas demais para falar, mas o padre não é fofoqueiro. No máximo, vai te usar como exemplo no momento que você não está lá na missa. Ou por um grupo, não vai citar nomes. Mas que bom que tem o testemunho, né? Entende?
Mas não é fofoqueiro, ele tem discrição, né? Então, eu insisto, você não tem ainda um diretor espiritual, tá patinando entre os psicólogos, está quase fazendo medicina alternativa, se já não fez. E se fez, confesse, porque geralmente esse povo da medicina alternativa é ligado aos troços pagão, idólatra e ponto final, esotérico. Pronto, aí já tem que confessar mesmo, porque aí não tem como misturar as coisas, tá? Reiki não é permitido, viu? Não adianta vir lá uma pessoa da pastoral, ou sei lá quem, de uma pessoa ligada à igreja, dizer que eu sou reikiana. Você é idólatra, criatura. Não pode. Onde é que os mestres de reiki vão fazer comunhão com Jesus Cristo sacramentado que você vai lá na missa? Não tem condições um negócio desse. Desculpa, quem é reiki, mas vive sua vidinha idólatra. Não mistura as estações, né? Então, se você andou se metendo em umas coisas assim, desculpa falar, o pessoal é consagrado a uns mestres aí de luz, de não sei o quê, ouve vozes, é médium, e assim vai. Você precisa saber no que você está se metendo, porque você e eu somos templos do Espírito Santo. Não tenho nada contra quem faz reiki, mas eu acredito que 80% de quem faz reiki é bem até fiel ao que o que é ditado. A pessoa nem vai na igreja, entendeu? Já para começo de conversa. Nem acredita na igreja católica e nos sacramentos. Então até está vivendo a sua fé no reiki de forma concreta. Agora você que participa de igreja vai num negócio desse, não tem condições. Uma coisa é água e óleo, não mistura, tá? Pronto, falei. Nem sei por que eu falei do diretor espiritual, né? E não quero que você também pense que o Padre Manzotti é sempre grosso, né? Há muito tempo atrás, eu não sei o que aconteceu, também eu não entendi o que a mulher foi falar com ele, que o homem deu, claro, foi um pouco firme e pegou mal, né? Então, gente, tem coisas assim. Ou então vai lá procurar o padre Fábio de Mello, padre tem que ser com o padre Alessandro Campos, que são padres midiáticos, né? Eles estão muito na mídia. Tem que ser com o padre Marcelo Rossi. Não é assim. Dê valor pro pároco aí da sua diocese. Qualquer coisa, você tem assim, vamos supor, você mora no interior de Minas Gerais, mas quando for momento propício, você quer ir se confessar lá em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias. Acontece, tem gente que faz isso. Ou vai em Aparecida, lá no Santuário Nossa Senhora de Aparecida, lá, né? No Vale da Ribeira, lá, que também é perto lá da Canção Nova. Vou só para me confessar. Pode, não precisava, mas se vamos supor, você está morando no interior, você se desgastou com o padre local, se você se sente confortável, vá, melhor do que não fazer confissão. E aí, se você gostar do padre, você pode, de repente, perguntar se pode ser o diretor espiritual, se um dia pode marcar um horário, e assim vai, né? Não precisa procurar padres que, de repente, até estão dispostos, tudo, lógico, mas, tipo, imagina, tem que marcar hora com o padre Manzotti. Quando que vai ser atendido, gente? Enquanto isso, você vai ficar fervendo aí nos teus problemas, né? Certo? Nem sei por que eu tô falando isso, né? Não era o foco, mas enfim. Bem, já falei, né? Veja bem, não tô denegrindo a imagem nem do padre Paulo Ricardo, nem do padre Manzotti. Eu só tô dizendo tenha consciência, né? Um bom senso, mínimo pelo menos. Coisa que o povo não anda tendo ultimamente, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Bem, então nesse sábado também vou estar enviando, se eu já não enviei o áudio das novenas, né? Então não acho estranho, faz parte do momento oracional, mas eu tive que dar um novo direcionamento para dar um novo sentido aqui para minha pasta, momento oracional. Com relação às laudes vésperas e completas, eu convido a você baixar o aplicativo da liturgia diária das horas e fazer de manhã, de tarde e antes de dormir. Tá? Vamos nos unir aí pelo batismo. Não tem problema você fazer sozinho, desculpa, de fazer sozinho ou sozinha nesse momento. Assim como rezar o terço sozinha também, nada lhe impede de rezar. Tá? Até convido o santo aí da sua devoção, convido o anjo da guarda, convido o Espírito Santo, você não vai estar sozinho. Convido a Nossa Senhora para rezar com você, tá bom? E vamos nos unir enquanto igreja nesse momento de isolamento social. Muito bem.
Estamos na sexta semana da Páscoa, né? Cor litúrgica branca. A primeira leitura de hoje, desculpa, gente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 23 a 28. Provavelmente a continuação da trajetória de Paulo, né? São Paulo. Vamos lá. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia e em seguida partiu de novo percorrendo sucessivamente as regiões da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente e versado nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga, e ao escutá-lo, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Como ele estava querendo passar para a Acaia, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. Pela graça de Deus, a presença de Apolo aí foi muito útil aos fiéis, e com efeito ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor. O salmo deste sábado, responsorial, está no 46, com o refrão: O Senhor é o grande rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Porque Deus é o grande rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. O Senhor é o grande rei de toda a terra. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo e os poderosos desta terra lhe pertencem. O Senhor é o grande rei de toda a terra. O Evangelho. O Evangelho de hoje está em João 16, versículos 23b a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa, mas vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Considerações com relação à liturgia de hoje. Bem, essa liturgia de João, ele está na realidade, no contexto das leituras, né, do Evangelho. Jesus está preparando os discípulos devagar, mas ele já está falando que ele vai para o Pai. Ou seja, na realidade, ele vai ser traído, julgado, condenado, supliciado, né? Os romanos vão bater nele, vão colocar coroa de espinhos, vai passar pela sua paixão, Senhor Jesus carregando a cruz, vai morrer, ficar 3 dias lá no reino dos mortos, e no terceiro dia ressuscitará. Esse é o contexto dos evangelhos. Contudo, o que acontece? Por que as leituras estão esta semana inteira sendo faladas? Porque estamos nos preparando para o domingo de Pentecostes. E no domingo de Pentecostes, então o que acontece? Até chegar no domingo de Pentecostes, vamos passar pelo domingo agora, dia 24, amanhã, que é a ascensão, eu ia falar Assunção, tá errado, a ascensão do Senhor. Aliás, a ascensão do Senhor, ela está no dia fixado, dia 21 de maio, quinta-feira. Contudo, a CNBB, pela graça do bom Deus, transfere a data para o domingo próximo. Então, no caso, esse ano é dia 24, aqui na Igreja do Brasil. Tá? Por que a Igreja brasileira faz isso? Porque, vamos supor, se não tivesse pandemia, estaríamos todos trabalhando ou todos ocupados e não teríamos como ir num dia de festa de guarda, como é a Ascensão do Senhor, para a missa. E não é feriado. Então, foi deslocado para o próximo domingo. Tanto é que na quinta-feira o Papa Francisco fez a homilia da Ascensão do Senhor no dia 21, se não me engano, tá? Então é só buscar lá nas homilias da Casa Santa Marta.
Então Jesus nessa semana está nos preparando. Então isso tem um lado, digamos assim, rememorativo. Não sei se o termo é esse, né? Mas é de rememorar. Eu estou indo, eu vou para o Pai, porque né? Se vocês me amam, vocês automaticamente vocês amam o Pai e o Pai ama a vós também, porque eu vos amo. Essa questão figurativa das palavras de Jesus, que às vezes é difícil de entrar na nossa cabeça e se entranhar literalmente em nós, e quando eu falo entranhar, é os termos que o próprio Deus Todo-Poderoso usa no Antigo Testamento, que a palavra deseja se entranhar em nós. Né? É como havia os profetas antigos que comeu o rolo de pergaminho, que era a palavra de Deus, é doce no começo, mas depois quando chega no estômago dá uma amargada boa, né? É difícil viver a palavra do Senhor. Essa questão do entranhamento de Deus em nossas vidas, a ponto de sermos templo do Espírito Santo. Parece, para mim, pelo menos, né, meio coisa de boba, assim, mas quando eu pedia que o Espírito Santo viesse, aí eu pensava, meu Deus, aí eu vou fazer um pecado gigante lá, grande, e vou expulsar o Espírito Santo de mim, como se o Espírito Santo fosse algo assim, cheio de ar, né? Uma bexiguinha, assim, fofa, né? Mas se olharmos nos evangelhos, desde domingo do dia 17 para cá, algo me diz que a palavra de Deus, que Deus quer se entranhar em nós, que esse é um termo muito comum no Antigo Testamento, entranhar, amo até as entranhas, né? O Pai nos ama até as entranhas. Por quê? Porque é enraizado dentro de nós, ele está entranhado dentro de nós. É a verdadeira comunhão. Que é isso que eu gostaria de chamar a atenção na liturgia de hoje especificamente. Né? Faz tempo que eu não tenho feito uma análise assim, né? Então, se você não chegou nisso ainda, então peça que o Espírito Santo te fortaleça na palavra e não ache que só porque somos templo do Espírito Santo, de repente, a minha preocupação era assim, por que eu achava que o Espírito Santo poderia ser uma espécie de bexiguinha ou mais ar do que propriamente algo que se entranha dentro de nós? Por causa de Saul. Eu tenho um medo muito grande de ser Saul, né? Porque é difícil eu ter uma vida como... Claro, eu não sou o rei Davi de sair cortando cabeça, apesar de eu ter vontade, né? Mas não é assim. Eu tenho um medo grande de me prejudicar e prejudicar os outros, sendo hipócrita diante de Deus Todo-Poderoso, a ponto do Espírito Santo dizer tchau para Saul e falar, dane-se você, agora fique com o espírito imundo. Por quê? Porque o caminho do Espírito Santo se abriu dentro de nós, né, ou dentro de Saul, só que Saul não deu valor a essa graça de Deus, não foi humilde, não se humilhou, como diz uma amiga evangélica, não se humilhou diante de Deus Todo-Poderoso, e ainda foi hipócrita, mentiu para o profeta Samuel, de tal maneira que ele perdeu o Espírito Santo. E aí entrou numas loucuras, né? Entrou numas loucuras. E quem que poderia acalmar? A música do rei Davi, do futuro rei Davi, de Davi, jovem Davi. Porque Davi já estava sob a graça de Deus, temente a Deus, fazia coisa errada. Lá na frente fez, né? Moveu céus e terra. Na verdade, moveu mais os céus, ainda prejudicou lá o general dele, o fiel escudeiro dele, lá numa guerra, para pegar a mulher dele. Ainda fez um filho de adultério. Maior pecado. E aí o outro profeta, né, que não era mais Samuel, falou, ó, você pecou feio aí, meu, que isso? E o que o rei Davi fez? Se humilhou, ainda teve que ficar com o prejuízo da perda dessa criança. O menino não nasceu, não vingou, porque era fruto de um pecado gravíssimo. Davi abusou do próprio poder para ter o que queria, e ele podia ter qualquer mulher da face do planeta, mas não aquela casada. Justo do general fiel, do capitão fiel, enfim. Entende? E mesmo assim a graça do Senhor nunca saiu do rei Davi, do começo ao fim. Por quê? Porque ele foi temente. Se você observar todas as leituras de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver que até Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul e não fez, apenas deu um aviso. Por quê? Não é Davi que julga se o rei Saul está ungido pelo Espírito Santo ou se deixou de ser ungido do Espírito Santo.
para os olhos de Davi, o rei Saul ainda era o escolhido de Deus, então ele manteve o respeito. E hoje não matou, atocaiado, né? Então, eu estou falando tudo isso para mostrar duas situações importantes. Podemos ser Saul? Podemos. Mas a misericórdia de Deus é muito grande a ponto de, por favor, caro irmão, cara irmã, e eu também, né? Falo por mim também. Vamos nos arrepender efetivamente das coisas erradas que fazem parte da nossa vida, de fato. É lógico que a gente tem uns ressentimentos brabo, né? Complicado. Bem complicado. Mas é preferível a gente, no primeiro momento, estar dizendo: eu não consigo perdoar a pessoa, eu não tenho ressentimento, eu tô ruim, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu tô me achando autossuficiente, eu acho que é isso, que é assim, eu sou vingativa, papapá. Por exemplo, tô usando um fato pessoal meu, que tá difícil de desentranhar. Às vezes a gente se entranha com o nosso próprio pecado e nosso ressentimento, aí vira aquela bagunça dentro das entranhas, né? Contudo, desculpa. Contudo, quando Jesus diz, por vocês me amarem, o Pai vos ama, né? Se vocês me amam, conhecem o Pai. Porque Jesus e o Pai estão entranhados, existe uma comunhão perfeita, existe uma comunhão efetiva, afetiva, em todos os sentidos que você possa imaginar. E Deus, e tanto a Santíssima Trindade, quer que participemos dessa comunhão. Né? Então, o Espírito Santo não é fora da Santíssima Trindade, porque às vezes a gente tem costume de compartimentalizar as coisas, né? Não, porque o Espírito Santo é isso, porque Jesus é isso e o Pai Eterno é isso. Não. É tudo ao mesmo tempo agora, tudo entranhado. E Ele quer entranhar em você e em mim, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Mas que a graça de Deus permita que você entenda. Se você ficou... parece aquele emoji, né? Aquela carinha assim, colocando o dedo na boca, assim, fazendo uma carinha assim, meio de dúvida. Então, é mais ou menos assim que eu gostaria que você ficasse. Porque assim, por mais que eu esteja falando dessa forma, não pense você que eu estou entranhada com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus Eterno, com Deus Pai Eterno, porque às vezes me dá umas revolta grande. E aí eu tô tentando digerir certas coisas para ver assim, tá, eu não aguento mais isso. Né? Vamos supor, você tem um pecado, alguma coisa do comportamento teu que realmente é desvirtuante, que não te ajuda, não te faz se jogar nas águas profundas do Espírito, não faz te avançar, e você quer fazer uma comunhão perfeita ou semi-perfeita no primeiro momento, desculpa, no primeiro momento. Gente, desculpa. É que não chove na minha região, gente. Tá seco aqui no sul. Inverteu as coisas, tá chovendo, eu tô com inveja branca. Lá do pessoal do Nordeste. Não para de chover no Nordeste e aqui não chove, sendo que aqui em Curitiba chove. Cadê a chuva, meu Deus? Minha garganta não aguenta. Acho que eu tô com rinite, coisa que eu nunca tive também. Então, desculpa aí. E, né, o que eu estou dizendo? Às vezes a gente tá entranhado nas coisas pequenas e medíocres e miseráveis das nossas vidas. Mas às vezes eu penso assim, não, acho que o Espírito Santo está querendo me mostrar que eu sou essa miséria mesmo e eu tenho que resolver logo essa parada, porque de repente é aquela gordura obesa do pecado que vai me impedir de entrar no reino dos céus, né? Pelo menos eu preciso estar um pouco perto ali do purgatório para um pouco mais para cima, né? Tem que ser assim. O que será que eu posso extirpar? Renunciar? Não é? Pois é. Então. Sabe? Então, e sempre pega na questão do perdão, né? Perdão, ressentimento, mágoa, papapá, família, colega. Ou eu viro o Zagalo, né? Vocês têm que me engolir. Bem assim, né? Certo? Então, ficamos com o pitaco litúrgico de hoje, né? Litúrgico não, o pitaco da leitura de hoje. Tá certo? Mas pensa no entranhamento. Talvez seja melhor do que entender que somos só meros depositários da graça do Senhor, como diz, templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo vai e vem, porque o meu pecado expulsa o Espírito Santo. Fica meio complicado, então eu acho que é preciso pensarmos assim. Somos um vaso cheio de terra, e que o Senhor quer plantar a sementinha, e o Espírito Santo precisa entranhar para a gente dar um bom testemunho. Acho que isso seria melhor para refletirmos, né?
Até porque de tanto que eu produzo terra interiormente, deve, né? Alguma coisa tem que sair, né? Tem que sair frutinho, nem que seja um fruto, mas um frutinho vai ter que sair. Então, o lado entranhado de Jesus, essa comunhão entranhada de Jesus, o Espírito Santo e o Pai Eterno é muito importante. É uma comunhão entranhada. Eu interpreto assim. Eu não consigo ver uma. Ai, fazendo intimidade. Olha, todo mundo fala fazendo intimidade, fazendo intimidade, fazendo intimidade. Eu prefiro pensar, não, eu quero ser entranhada pelo Espírito Santo de uma vez, né? Eu quero ser entranhada pela graça do Senhor. Eu quero ser entranhada de Jesus Cristo, porque tá difícil ser como Jesus Cristo, do jeito do que o meu temperamento é. Certo? Eu tô mais pro temperamento de São Francisco de Sales, Padre Léo e outros santos nervosos. Até eu andei descobrindo, né? O São Luís Maria Grignon de Montfort, tá? Eu não tenho a biografia dele, mas andei sabendo, né? Por um outro livro chamado 33 Dias para um Amanhecer Glorioso, da editora do Apostolado da Divina Misericórdia, que ele era um homem nervoso. Ao ponto que diz que numa homilia que ele estava fazendo lá na França, lá, foi interrompido por 2 bêbados. Imagina bêbado, tirando sarro, né? O que ele fez? Ele saiu do púlpito e foi lá socar a cara dos padre, né? Você pensou um padre socar a cara de 2 bêbados? E você acha que todo santo ele tem paciência, né? Então eu até fico feliz de saber disso, porque do jeito que eu tenho esse temperamento assim, né, eu tenho que maneirar também. Eu tenho que me reconfigurar em Jesus, mas acho que primeiro eu preciso ser o vasinho cheio de terra e cheio de coisa, cheio de pedra, tal, cheio de minhoca também, produzindo humus, para ver se o Espírito Santo rega aí com a sua graça, né? Eu vou falar a verdade que esse meu canal é praticamente um desabafo pessoal mesmo, porque, olha, eu vou falar a verdade. Infelizmente, eu não gosto de gente com pouca noção na cabeça. Com todo respeito, perdão da palavra. Eu sei que é um julgamento e um preconceito, mas tem hora que me dá nos nervos, sabe? E pior, gente sem noção e ruim de coração. Aí me pega mais pesado ainda, né? Então o troço... Aí é o que eu fico ruim, eu fico 3 vezes ruim, né? E viro uma pessoa ruim também. Complicado, tá? Gente, então, desejo a todos um ótimo sábado, né? Não seja que nem eu. Mas desejo a todos também coragem em tempos difíceis, tá bom? Como eu já falei bastante, eu ia falar de outras coisas, mas eu deixo para amanhã ou para um momento propício, né? Para fazer um desabafo. Ou fazer o pitaco dos livros, né? Que eu andei descobrindo, autores, santos e tal, né? Que vale a pena a gente estar aí lendo, tá bom? Um ótimo sábado, na paz de Jesus Cristo e na proteção de Nossa Senhora e São José.